Bom, a terceira questão fala: considere que a resistência a pragas é determinada pelo gene dominante S. Já as plantas suscetíveis são determinadas pelo alelo recessivo S'. A cor roxa do grão de milho é uma condição determinada pelo alelo dominante R, e a cor amarela é determinada pelo alelo recessivo R. Um produtor rural cruzou duas linhagens de milho e obteve 484 plantas resistentes com grãos de milho roxo, 161 plantas resistentes com grão de milhos amarelos, 161 plantas suscetíveis com grãos de milho roxo e 54 plantas suscetíveis com grãos de milho amarelos. Com base nessas informações, responda. Item A. Quais são os genótipos das linhagens parentais e justifique. Item B. Qual é a proporção genotípica esperada desse cruzamento? Bom, pessoal, primeiramente é importante você estabelecer os fenótipos e os genótipos. E eu acho importante a gente começar fazendo uma pequena tabela mostrando, né? Aqui eu coloquei genes, né, que são representativos dos alelos, né? Então eu botei aqui de maneira genérica gene S e R. Esse gene S aqui seria relacionado à questão da resistência de pragas, e esse gene R seria relacionado à coloração do grão. Então, os fenótipos são resistente e não resistente. No texto ele fala que o fenótipo resistente ele é dominante, ele pode ser S ou S'. Já o não resistente seria, portanto, S'. Já o fenótipo em relação à cor, ele pode ser roxo e amarelo, e como ele diz no texto, ele pode ser R ou R', já que a cor roxa é dominante, e a cor amarela é recessiva, portanto é R'. Então no item A, em que ele pede quais são os genótipos das linhagens parentais e pede para justificar, é importante a gente perceber uma coisa. A primeira coisa que a gente tem que estabelecer é a quantidade de plantas total, né? Que no caso aqui, se você pegar as 484, mais 161, mais 161, mais 54, dá 860 plantas. A gente pode relacionar isso aqui à segunda lei de Mendel, né? Que a proporção fenotípica, né, é 9 para 3 para 3 para 1. De que forma, PA? Se você notar, 9 é um número bem maior do que o 3, 3 igual a 3, que é maior que 1. Não é? Se você relacionar, você pode relacionar esse número 9 a esses 484 aqui. Lembrando que aqui são 9 possibilidades dentro das 16 daquele quadro de Punney que a gente viu lá na segunda lei de Mendel. Então, são 9 em 16 possibilidades, 3 em 16 possibilidades, 3 em 16 possibilidades e 1 em 16 possibilidades. Então, nós temos na nossa experiência aqui 484 plantas que são resistentes e com grão de milho roxo. Então, se isso é verdade, se esse 484 está relacionado ao 9, esse 161 está relacionado a esse 3, juntamente com esse, e esse 54 está relacionado a 1, a gente faz a seguinte questão. A gente faz uma relação. Como assim, Pia? A gente vai pegar aqui 9 por 16 e igualar, certo? A esse x. Esse x aqui seria a quantidade teórica proporcional a 9. E o 16 proporcional ao total de sementes que ele coletou, de plantas que ele coletou, no caso, que foi 860. Então, se você pegar 860 e multiplicar por 9 e 16 por x, o x vai dar precisamente 484 plantas. Da mesma maneira, né? Se você relaciona esse 3 a esse 161, né? Então 3 a cada 16 plantas nascem resistentes e amarelas, você pode colocar isso na proporção aqui ao número total de plantas, que no caso são 860. Se você pegar, multiplicar 16 por x e 860 multiplicar por 3, você vai encontrar que x é igual a exatamente 161. Aqui o cálculo é o mesmo, né? Em relação
as plantas não resistentes roxas. E aqui em relação às plantas não resistentes amarelas, a gente pode pegar aqui, se a gente relaciona esse número ao 54, né? A gente pega aqui uma possibilidade em 16, que é a proporção normal da segunda lei de Mendel, e pega iguala a x sobre 860. Note que a gente fez isso igualmente a todos os outros, né? E isso aqui, pessoal, x dá igual a 54. O que é que a gente chega de conclusão aqui? Que essas quantidades encontradas realmente são proporcionais a 9 para 3 para 3 para 1. Então isso aqui se encontra de fato relacionada à segunda lei de Mendel. E se isso aqui é verdade, se você olhar lá na nossa experiência de Mendel, quando você pega as plantas de F1 e coloca para elas fazerem uma autofecundação, a gente pode afirmar dessa forma que os parentais aqui utilizados para dar essa proporção foram duplo heterozigoto, ou seja, Szão, Szinho, Rzão, Rzinho. Mas se fosse qualquer outro diferente aqui, não daria certo. Só daria certo essas proporções com essa quantidade aqui de plantas de milho se os parentais forem duplo heterozigoto. Ou seja, Szão, Szinho, desculpa, Rzão, Rzinho.